Olá, queridos amigos. Estamos aqui para mais uma preleção do Centro Espírita Allan Kardec de Campinas. E hoje nós vamos falar de mais um ensinamento do Cristo à luz do Espiritismo. E antes de refletirmos sobre a mensagem do Evangelho reservada ao dia de hoje, vamos a uma pequena prece para estarmos em sintonia com o alto, com maiores possibilidades de entendimento, de assimilação. Pai de amor e bondade, obrigado por essa reunião, mesmo que virtual. Que possamos juntos compreender o Evangelho, que a mensagem seja passada com clareza, que toque os nossos corações e que possamos passar a viver o Evangelho cada vez mais em nossas vidas. Esteja conosco, Senhor, hoje e sempre. Bem, hoje nos cabe falar sobre o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como tema Bem-aventurados aqueles que têm puro coração. O final do capítulo 8. Palavras de Mateus, de Jesus, registrada por Mateus, nas Bem-aventuranças está: Bem-aventurados aqueles que têm puro coração, porque verão a Deus. Então vamos refletir nesse capítulo do Evangelho mais uma das bem-aventuranças. Bem-aventuranças que estão contidas no maravilhoso Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é a síntese, é o resumo dos principais ensinos e conceitos do Cristo. E as bem-aventuranças anunciam, ensinam a vinda do reino de Deus por meio de ações propostas por Jesus. As bem-aventuranças também descrevem a justiça divina presente no mundo para aqueles que seguem aqueles preceitos. Bem-aventurado, podemos dizer que significa aquele que tem bem-estar interior, que tem uma alegria profunda na alma, que é realmente feliz, espiritualmente falando, ou mesmo na vida material. E no sermão são descritos os passos que o homem deve seguir para ser bem-aventurado. Passos que são, na realidade, a aceitação interior das leis de Deus que estão expostas no Evangelho. Então, cada bem-aventurança traz uma afirmação e uma consequência. Na primeira parte, a condição, a atitude, a opção, a realidade que devemos assumir perante aquele ensino. Na segunda parte, o resultado, o reflexo dessa vivência. Se conquistamos a primeira, experimentaremos a segunda parte. Então, o foco dos ensinos da mensagem de hoje é ter pureza de coração para ver a Deus. Ver a Deus nós podemos entender como uma iluminação interior, em decorrência de ter um coração puro. Seria como enxergar a Deus através das suas leis, dos ensinos sublimes de Jesus. Somente aqueles cujo coração seja puro, limpo, sincero, verão, no sentido de compreenderão a Deus. Se queremos ver a Deus, vamos ter então que manter limpa a janela da nossa alma. E aí nós vamos vê-lo sim. Vê-lo na natureza, vê-lo no nosso próximo. O Pai se torna uma experiência real na nossa vida. No Evangelho de Mateus, nós temos alguns esclarecimentos sobre essa janela da alma. Ele nos diz em determinado ponto: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, o seu corpo será tenebroso. Refletindo uma comparação, se nós vemos as coisas com a pureza da nossa alma, tudo nos parecerá bom. Se nós vermos um coração endurecido, sempre pensando nas coisas negativas, tudo se torna mal aos nossos olhos. Uma pequena história para compreendermos melhor isso. Conta-se que, à beira de uma estrada, numa pequena cidade, um velhinho simpático estava com seu neto, que brincava ao seu lado. Quando um carro para ao seu lado e um homem abre o vidro, ele dirige algumas palavras de cumprimentação, troca um pequeno diálogo e esse homem diz que quer encontrar um lugar acolhedor para morar. Ele pergunta como são as pessoas da cidade onde o senhor vive. O idoso lhe indaga: como são as pessoas de onde você vem? O homem responde que de onde ele vinha as pessoas eram arrogantes, rudes, maledicentes, não ajudavam umas às outras, ele não convivia bem com elas.
por esse motivo ele queria morar em outra região. O velhinho lhe diz então que infelizmente as pessoas da sua cidade eram muito parecidas com aquelas. E o homem foi embora. Depois de algum tempo, outro veículo para e um diálogo semelhante se processa. O visitante, ao perguntar como são as pessoas do lugar, o velho devolve a pergunta: como são as pessoas de onde você vem? E o homem responde que de onde vem as pessoas são muito boas, trabalhadoras, fraternas, fez muitos amigos lá, a caridade era uma constante naquela comunidade. E o velhinho lhe diz que as pessoas da sua cidade são assim também, fraternas, acolhedoras. E o homem se vai contente, né? Depois que ele se afasta, o pequeno, o menino que assiste aos diálogos, questiona o vovozinho. Vovô, você nos disse para sempre falar a verdade, mas falou coisas diferentes para os visitantes. E o vovô então lhe explica, lhe dá uma lição de vida, né? Explicando que ele não mentiu, mas que o coração humano reflete o que tem dentro de si mesmo. Quem tem pureza, quem tem qualidades, vê qualidades e pureza no seu semelhante. Quem não as tem, somente vê os defeitos e esses reflexos nos seus irmãos. Assim, nós refletimos ao nosso redor o mundo íntimo no qual vivemos. Um coração puro vê em todos os irmãos. Um coração duro vê nos outros sempre adversários. Interessante, né? E realmente, às vezes nós vemos isso no nosso cotidiano. Temos então que tentar ver o melhor nas pessoas. E o tema principal do Evangelho de hoje, que nós vamos falar agora, é que se nós tivéssemos realmente os corações puros, se todos ao nosso redor nos parecessem irmãos, se nós fizéssemos o bem, sempre pensássemos no melhor, não haveria tanta dor, tanto sofrimento no mundo. Não haveria escândalos que mostram a nossa face egoísta, a nossa face às vezes de vaidade. Disse o mestre: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem os escândalos venham. O que o mestre quer nos dizer com essas palavras? Vamos refletir sobre esse ensino. Escândalo, num sentido mais vulgar, mais cotidiano, é uma ação que choca a moral, a decência das pessoas, né? O escândalo, nesse sentido, é um reflexo de uma ação negativa que chegou a ser conhecida, chegou ao conhecimento de todos. Atualmente, infelizmente, estamos nos acostumando aos escândalos, né? Nem choca tanto. Muitos que provocam escândalo querem o esconder, pois assim mantém seu orgulho intacto, sua vaidade. A esses o mestre dizia: sepulcros brancos por fora, cheios de podridão por dentro, né? Uma comparação. Bem, o termo escândalo no Evangelho tem uma conotação assim, mais geral. Não só em relação a uma ação que ofende, mas tudo que resulta da nossa imperfeição. É o resultado do mal que praticamos. Então, se o escândalo nesse sentido é o resultado do mal, como algumas frases do mestre, por que é necessário que o escândalo venha? Por que é necessário o mal? Poderíamos nos perguntar. O mal ainda é necessário porque nas nossas imperfeições nós erramos, falhamos, prejudicamos e temos que expiar os nossos erros. E assim nós nos punimos uns aos outros. Com essas punições entre nós, nós compreendemos o inconveniente do erro, aprendemos a dor que aquele erro provoca. E quando nós estivermos cansados de sofrer, Kardec reflete, procuraremos o remédio no bem. Assim, as dores causadas pelo mal servem de certa forma como castigo para uns e de prova para outros. E Deus faz que venha desse mal um bem. Então sempre haverá escândalo, sempre haverá o mal na Terra? Não, o mal não durará para sempre. Não há necessidade nem de escândalos do futuro da humanidade. Isso quando realmente formos homens de bem. Ninguém mais produzirá o mal e todos seremos, de certa forma, felizes. Eis a promessa para os mundos futuros, né? Para a nossa evolução gradual. Mas, por enquanto, como ainda estamos falhando muitas vezes, ai daquele por quem o escândalo venha.
Quer dizer, o mal sendo sempre o mal, aquele que inconscientemente serviu de instrumento da justiça divina, através de um mau proceder que foi utilizado como lei de causa e efeito, nem por isso deixará de ser culpado ou será menos punido. Né? Kardec cita um exemplo nesse capítulo 8. Um filho ingrato é uma punição ou uma prova para os pais, porque este pai ou esta mãe também talvez tenha sido um mau filho e que fez sofrer por sua vez seus pais, e assim eles sofrem a pena de talião. Né? Olho por olho, dente por dente. Mas o filho atual não deixa de ser mais desculpável por isso, porque os pais também deveriam sofrer, né? E por sua vez poderá sofrer com seus filhos no futuro. E a gente vê isso muitas vezes devido aos maus exemplos e à educação deficiente, né? Trouxe mais uma historinha para elucidar um pouco disso, né? Que há necessidade do escândalo, mas ai por quem ele venha, né? Conta-nos Hilário Silva, através da psicografia do Chico, num dos seus livros de contos, né, que Filgueiras era um espírita de grande serenidade. E certa feita ele recebeu a visita de um velho amigo, também espírita, que ele não via há muito tempo. Após as conversas triviais, o amigo que veio visitar Filgueiras lhe disse que não é mais um trabalhador espírita. Figueiras pergunta por quê, o que aconteceu? E ele conta a sua história. Minha infelicidade começou quando meu sócio furtou quase tudo que eu tinha. Foi um desastre terrível, me abalou muito. Filgueiras olha para ele, mas podia ser pior. Em seguida, depois disso, eu consegui estabelecer uma pequena lojinha, mas um empregado ateou fogo e roubou após ter me roubado. Ah, poderia ser pior, disse Filgueira. Não, mas não ficou só nisso não. A companheira, quando me viu sem recursos, me abandonou, buscando aventuras inconfessáveis. Ah, mas poderia ser pior. Não ficou só nisso. Depois disso, minha filha, a única que estava sempre ao meu lado, foi seduzida por um homem desprezível e também me abandonou. Ora, meu amigo, poderia ser pior. Olha, por fim, meu irmão, a única pessoa que ainda me dispensava proteção e carinho, foi assassinado por ladrões e que escaparam impune. Mas podia ser pior. O amigo, já sorrindo mal-humorado, digitou: ora essa, Filgueiras, como poderia ser pior? 2 ladrões e acabam com os negócios. 2 malandros acabam com minha família. Um assassino acaba com meu único irmão. Como poderia ser pior? Calmamente, Filgueiras lhe responde: podia ser pior sim, meu amigo. Podia ser você o autor de tantos crimes. Entretanto, cá estamos conversando. Você, de consciência limpa, de mãos limpas. Sofrer através dos outros, de algum modo, é trilhar os caminhos que o mestre também trilhou. Mas fazer os outros sofrerem, isso é outra coisa, muito difícil, que causa muita dor. O amigo compreendeu a lição, né? Recebeu um passe do companheiro e despediu-se com uma outra visão da vida, provavelmente voltando à sua lide espírita. Então, nem sempre, não podemos pensar que sempre há necessidade do escândalo para ver as expiações e as provas, né? Nem sempre é necessário que o escândalo, o erro do outro, exista para que se cumpra a justiça, né? Quando nós estamos preparados, mais conscientes, nós conseguimos compreender outra lição do mestre, que está contida nesse capítulo também, que nos deixa entrever essa diferença entre uma expiação por uma constante de falta de perdão e de erros, entre uma corrente que não se desfaz, né? O mestre nos diz assim: se a vossa mão ou vosso pé é um motivo de escândalo, cortai-o e atirai-o longe. É bem melhor para vós que entreis na vida não tendo senão um pé ou uma só mão, do que terdes 2 e serdes lançados no fogo do eterno. Se vosso olho vos é motivo de escândalo, arranca-o, lança-o longe. É melhor para vós que entreis na vida não tendo senão um olho, que terdes os 2 e serdes precipitados no fogo do inferno. Está em Mateus, capítulo 28.
É uma figura enérgica do Cristo, que significa, de certa forma, que temos que destruir em nós toda a causa de escândalo, ou seja, extirpar do nosso coração todo sentimento impuro, vicioso. Melhor ao homem ter a mão cortada do que usá-la para instrumento do mal, não é? O conhecimento da reencarnação, que nós já vimos nos capítulos anteriores, nos dará, obviamente, a chave para compreender outro ângulo desse ensino sublime. E para que a gente possa compreender de uma forma mais clara esse outro ângulo, Kardec incluiu no final deste capítulo a seguinte mensagem, que tem como título Bem-aventurados os que têm fechados os olhos. Nessa mensagem, Kardec explica que essa comunicação foi dada em relação a uma pessoa em que eles pediam as preces, uma jovem cega, e nessas preces eles evocaram o espírito de João Batista Vianney, conhecido como Cura d'Ars. Cura porque ele era o representante de uma comunidade, da comunidade de Ars, né? Essa evocação ocorreu em 1863, né? E esse sacerdote francês, canonizado pela Igreja Católica, havia desencarnado há pouco tempo, 4 anos antes, em 1859. Não estamos aqui para contar a história do Cura d'Ars, mas resumidamente ele era uma alma realmente pura, caridosa, que deu sua vida pelos pobres, pela sua comunidade. Ajudou a muitos e muitas curas foram imputadas a ele na sua vida e depois da sua morte, né? E ele realmente responde ao chamado daqueles estudiosos espíritas, ao qual Kardec fazia parte, né? E ele traz uma mensagem muito bonita que eu vou resumir um pouquinho aqui para nós, né? Ele diz mais ou menos assim: Meus bons amigos, para que me chamaste? Terá sido para que eu imponha as mãos sobre a pobre sofredora que aqui está e a cure? Ah, que sofrimento bom, meu Deus! Ela perdeu a vista e as trevas a envolveram. Pobre filha, que ore e espere. Não sei fazer milagres sem que Deus o queira. Todas as curas que tenho podido obter, que foram descritas, não as atribuais senão àquele que é o Pai de todos nós. Nas nossas aflições, volveis sempre o olhar para o céu e dize do fundo do teu coração. Aí ele nos dá um exemplo, né, de oração para aqueles que estão sofrendo. Meu Pai, cura-me, mas faze que minha alma enferma que se cure antes que o meu corpo, que a minha carne seja castigada se necessário, para que a minha alma se eleve ao teu seio, que ela fique com a brancura que possuía quando a criaste, né? Após essa prece, meus amigos, que o bom Deus sempre ouve, dadas vos serão forças, coragens e quem sabe a cura, que apenas timidamente vos se pede, que ela venha em recompensa da vossa abnegação. Aí ele, sabendo que está numa assembleia, que estaria estudando todas essas informações espirituais, ele diz que, uma vez que eu me acho aqui nessa assembleia, onde se trata de estudos, eu vou dizer para vocês, né? Os que são privados da vista deveriam considerar-se bem-aventurados da expiação. Lembrai-vos de que o Cristo disse convir que arrancasseis o vosso olho se fosse mal, que mais valeria lançá-lo ao fogo do que deixar-se tornar-se causa de vossa condenação. Ah, quantos há no mundo que um dia nas trevas maldirão terem visto a luz. Oh sim, como são felizes que por expiação venham a ser atingidos na vista. Os olhos não lhes serão causa de escândalo e de queda. Podem viver inteiramente da vida das almas. Podem ver mais do que vós que tendes límpida a visão. Ele continua dizendo: crede, meus caros amigos, a cegueira dos olhos é muitas vezes a verdadeira luz do coração, ao passo que a vista é com frequência o anjo tenebroso que conduz à morte. E aí ele se dirige para aquela jovem para quem eles pediram preces, né, que deveria estar naquela reunião também, e diz: agora
Algumas palavras dirigidas a ti, minha pobre sofredora. Espera, tem bom ânimo. Se eu te dissesse, minha filha, teus olhos vão abrir-se, quão jubilosa tu te sentirias, né? Mas quem sabe se esse júbilo não te ocasionaria a tua ruína? Confia no bom Deus, que fez a ventura e permite a tristeza. Farei tudo o que me for consentido a teu favor, mas, por sua parte, ora, e ainda mais, pensa em tudo o que lhes disse nessa noite. Bonita mensagem do Puradharna. Ele nos dá uma reflexão em relação às dificuldades que trazemos, as aflições que nós vemos no capítulo 5 do Evangelho, em relação à necessidade do mal. Nem sempre é necessário que o mal seja causado por um outro ser. Quando nós já compreendemos um pouco mais, como Kardec explica na nota de rodapé, no final do capítulo, com frequência, aquelas pessoas que já compreenderam a necessidade de justiça, que encontram seus erros e querem, de certa forma, resgatar, podem, eles mesmos, pedirem para que venham com alguma deficiência qualquer, alguma dificuldade qualquer, para que ele possa resgatar, através da expiação, aquele mal que ele causou, sem a necessidade de que outra pessoa cause esse mal para que você tenha esse resgate, né? Então, nem todas as situações são assim, haverá sempre exceções, mas aquele que realmente já se elevou um tanto sabe que uma vida de dificuldades aqui pode nos elevar muito na vida espiritual. O ideal seria que pudéssemos tirar de nós todas as imperfeições e assim não sofrer a necessidade de expiações e provas, né? Se pudéssemos arrancar de nós tudo que macula a nossa alma, todas as nossas imperfeições, se pudéssemos alçar voo, angelitude ao encontro do reino de Deus, sem expiações ou provas no nosso caminho, seria maravilhoso se Deus assim o pudesse fazer. Mas nós não teríamos méritos. Não seria um trabalho nosso, uma evolução pelo nosso próprio trabalho e aprendizado. Nós temos que lutar diariamente com as nossas imperfeições, com cada pensamento ruim, com cada atitude menos digna. Só assim nós seremos puros, com nossa perseverança, realmente com a nossa vontade de crescer, evoluir e seguir o Evangelho. E se nós não conseguimos nos renovar de uma maneira, de um dia para outro, de uma hora para outra, mas se nós estamos nos esforçando para isso, poderemos dizer assim, com Kardec, que somos verdadeiramente espíritas, somos cristãos, que é a mesma coisa, pois reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que faz para domar suas más tendências. Se estamos nos esforçando para conquistar a pureza, estamos sendo bons espíritos. Que o Pai nos abençoe nesse propósito sublime de evoluir, de nos purificar e de estarmos unidos ao alto, que espera essa renovação em todos nós. Essa é a mensagem de hoje. Com essa mensagem no nosso coração, nós vamos às preces que fazemos ao final das preleções. Eu convido a todos a, em pensamento, orarmos juntos. Pai de imenso amor e bondade, Pai de misericórdia, diante de tantas dores, tantos sofrimentos, causados pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho, nós te pedimos, Pai, dai-nos um abrandamento dessas dificuldades humanas. Mostrai a tua misericórdia, o teu amor a todos nós. Que possamos compreender e amar os nossos irmãos, reduzindo as dores que ainda esse mundo comporta. Rogamos em especial, Senhor, por nossos familiares, amigos, aqueles que convivem conosco, que sintam a tua presença, o teu amor, que sejam abençoados sempre com a presença dos amigos espirituais, auxiliá-los em suas vidas.
Rogamos, Senhor, por essa casa, o Centro Espírita Allan Kardec, por seus dirigentes encarnados e desencarnados, que possamos nos unir cada vez mais na divulgação, na vivência do Evangelho. Rogamos, por fim, por nós mesmos, Senhor, que tenhamos sempre a força, a boa vontade, sempre possamos buscar nos melhorar, corrigindo nossos pensamentos, nossas ações, lutando com nossas imperfeições, Senhor. Tira do nosso coração toda a vaidade, todo o orgulho, que possamos realmente, a cada dia, vivermos mais o Evangelho em nossas vidas. Nos auxilia nesse propósito, Senhor. Obrigado. Obrigado a todos.